de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho de Deus nos lembra que não separe o homem o que Deus uniu, pois Deus, que é amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar, criando o homem e a mulher, chamou-os ao matrimônio. Há uma íntima comunhão de vida e amor entre eles, de maneira que já não são dois, mas uma só carne. Esta é a verdade que a Igreja proclama ao mundo sem cessar. O Papa João Paulo II dizia que o homem se tornou imagem e semelhança de Deus, não somente através da própria humanidade, mas também através da comunhão das pessoas que o varão e a mulher formam desde o princípio. Tornam-se a imagem de Deus, não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. A família é uma instituição de mediação entre o indivíduo e a sociedade, e nada pode substituir totalmente. Ela mesma apoia-se, sobretudo, numa profunda relação interpessoal entre o esposo e a esposa, sustentada
pelo afeto e compreensão mútua. No sacramento do matrimônio, ela recebe a abundante ajuda de Deus, que comporta a verdadeira vocação para a santidade. Queira Deus que os filhos contemplem mais os momentos de harmonia e afeto dos pais e distanciamento, pois o amor entre o pai e a mãe oferece aos filhos uma grande segurança e ensina-lhes a beleza do amor fiel e duradouro. O testemunho fundamental acerca do valor da indissolubilidade é dado com a vida matrimonial dos cônjuges na fidelidade ao seu vínculo, através das alegrias e das provas da vida. Mas o valor da indissolubilidade não pode ser considerado o objeto de uma mera escolha privada. Ele diz respeito a um dos pontos de referência de toda a sociedade, e por isso, enquanto devem ser encorajadas as iniciativas que os cristãos com outras pessoas de boa vontade promovem para o bem-estar das famílias, deve evitar-se o risco permissivismo em questões de fundo que se refere à assistência do matrimônio e da família. A família é um bem necessário para os povos, um fundamento indispensável para a sociedade e um grande tesouro dos esposos durante toda a sua vida. É o bem insubstituível para os filhos, hão de ser fruto do amor, da doação total e generosa dos pais. Proclamar a verdade integral da família, fundada no matrimônio como igreja doméstica e santuário da vida, é uma grande responsabilidade de todos. Diante do Senhor, a mulher é inseparável do homem e o homem da mulher, diz o apóstolo Paulo, através do Evangelho. O homem e a mulher caminham em conjunto para o reino. Cristo chama conjuntamente, sem os separar, homem e mulher, que Deus une à natureza junto, fazendo-os por uma admirável conformidade, partilhar os mesmos gestos e as mesmas funções. Pelo laço do matrimônio, Deus faz que dois seres não sejam senão um, e que um só ser seja dois, de modo que assim descubra um o outro de si, sem perder a sua personalidade, nem se confundir no casal, mas porque é que nas imagens que nos dá o seu reino, Deus faz intervir deste modo o homem e a mulher? Por que sugere ele tanta grandeza através de exemplos que podem parecer fracos e despropositados? Irmãos, um mistério precioso esconde-se debaixo desta pobreza. Segundo a palavra do apóstolo Paulo, é grande este mistério, pois que é o de Cristo e da sua igreja. Isto evoca o maior projeto da humanidade. O homem e a mulher puseram fim ao processo do mundo, um processo que se arrastava há séculos. Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, são conduzidos da árvore do conhecimento do bem e do mal para o fogo
do fermento da Boa Nova. Esses olhos que a árvore da tentação fechara à verdade, abrindo-os à ilusão do mal. A luz da Boa Nova abre-os, fechando-os. Essas bocas tornadas doentes pelo fruto da árvore envenenada são salvas pelo sabor, o matrimônio. É indissolúvel esta prioridade, exprime uma dimensão do seu próprio ser objetivo. Não é um mero fato subjetivo. Por conseguinte, o bem da indissolubilidade é o bem do próprio matrimônio. E a incompreensão da índole indissolúvel constitui a incompreensão do matrimônio na sua essência. Disto deriva que o peso da indissolubilidade e os limites que ela comporta para a liberdade humana, mas não são do que o reverso, por assim dizer, da medalha em relação ao bem e às potencialidades inerentes à instituição matrimonial como tal. Nesta perspectiva, não tem sentido falar de imposição por parte da lei humana, porque ela deve refletir e tutelar a lei natural e divina, que é sempre verdade libertadora. Esta verdade acerca da indissolubilidade do matrimônio, como toda a mensagem cristã, destina-se aos homens e às mulheres de todas as épocas e lugares. Para que isto se realize, é preciso que esta verdade seja testemunhada pela Igreja e, sobretudo, pelas famílias individualmente, enquanto igrejas domésticas, nas quais marido e esposa se reconhecem reciprocamente unidos para sempre, com um vínculo que requer um amor sempre renovado, generoso e pronto para o sacrifício. Não nos podemos deixar vencer pela mentalidade divorcista. Impede-o a confiança nos dons naturais e sobrenaturais de Deus ao homem. A atividade pastoral deve apoiar e promover a indissolubilidade. Os aspectos doutrinais devem ser transmitidos, esclarecidos e defendidos, mas não ainda mais importante, as ações coerentes. Quando um casal atravessa dificuldades, a compreensão dos pastores e dos outros fiéis deve ser acompanhada da clareza e da fortaleza ao recordar que o amor conjugal é o caminho para resolver positivamente a crise. Precisamente porque Deus os uniu mediante um vínculo indissolúvel, marido e esposa, usando todos os seus recursos humanos com boa vontade, mas, sobretudo, confiando na ajuda da graça divina. Podem e devem sair dos momentos de perturbação renovados e fortalecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.